Glória a Deus, irmãos. Nessa manhã, vamos dar continuidade à segunda parte da aula que iniciamos a semana passada. Nós estamos já alguns domingos estudando a doutrina do pecado e chegamos em um dos pontos importantes, talvez um dos mais importantes da doutrina do pecado, que é aquilo que nós chamamos de depravação total. Alguns estudiosos chamam esse tópico da teologia de a depravação radical. Diz respeito à mesma coisa, contudo se faz necessário compreender necessariamente o que é. Quando nós falamos em depravação total ou em depravação radical, nós nos referimos à incapacidade do ser humano de voltar-se a Deus por conta própria. Nós nos referimos ao fato de que o ser humano, por completo, ele está todo comprometido com o pecado. De maneira que não há nada que ele possa fazer de bom para agradar a Deus. Toda a sua constituição, o seu pensamento, as suas emoções, quem de fato o ser humano é, está totalmente corrompido pelo pecado. De maneira que tudo que ele venha fazer, considerado bom, ainda não é necessário, por exemplo, para que Deus lhe dê a salvação por seus méritos. Afinal de contas, a salvação é pela graça. Deus concede de graça a pecadores. No que diz respeito aos pecadores, nós vimos que todos desfrutam da mesma condição, todos desfrutam da mesma condição de pecado, e ninguém se torna pecador quando peca. Nós pecamos porque somos pecadores, de maneira que quando nós nos arrependemos, nós devemos nos arrepender não apenas dos pecados que cometemos, mas também da nossa natureza pecaminosa. Nós nos arrependemos do que fazemos, mas nos arrependemos também de quem somos. Semana passada nós trouxemos uma perspectiva mais conceitual, teológica do que vem a ser de fato depravação total. E hoje eu quero trazer um argumento mais bíblico e necessariamente nós vamos usar o Evangelho de João para justificarmos algumas verdades. O Evangelho de João, que um estudioso chamado Steve Lawson, ele diz que é o Monte Everest da teologia. Não diminuindo a teologia dos demais evangelhos, mas ele diz que o Evangelho de João ele tem uma teologia mais apurada, ele é mais profundo naquilo que ele se compromete a fazer. E aqui nós vamos ver alguns pontos importantes dentro da ideia da depravação total. Portanto, nós temos aqui a depravação total revelada pelo próprio Cristo, pelo autor do Evangelho também, o apóstolo João, e eu quero compartilhar com os irmãos essas perspectivas. Na realidade, hoje nós vamos abordar 8 pontos da depravação total. Primeiro, chamo a sua atenção ao fato da depravação estar associada à ideia de cegueira espiritual, ok? Jesus ensinou que todos os homens nascem espiritualmente cegos. Em outras palavras, eles são totalmente incapazes de entender as verdades sobre o reino de Deus. Observe agora João capítulo 3, verso 3. Aquele diálogo extraordinário que o Senhor Jesus tem com um homem chamado Nicodemos. Não vamos analisar todo o texto, mas eu quero lhe chamar a sua atenção a esse detalhe. Olha só o que Jesus diz a Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, Nicodemos, ele era um cego espiritual. Ele não tinha capacidade de enxergar as verdades do reino de Deus. Ora, se Jesus diz que ele só poderia enxergar se ele nascesse de novo, significa que ele estava morto. Ele era um morto espiritual, cego.
A sua visão não lhe permitia enxergar as verdades do reino de Deus. É exatamente, irmãos, essa realidade de todo aquele que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus. Ele é cego, ele não consegue enxergar as verdades do reino. Cristo declarou impositivamente que os não regenerados não podem ver o reino de Deus. Como o pecado os cegou, eles simplesmente não podem compreender as verdades eternas. Um não crente não é um quase crente, é um não crente, é um não regenerado. Ele não consegue ver as questões espirituais, ele não consegue ver a manifestação do reino de Deus. Um estudioso chamado A.W. Pink, ele diz o seguinte, abre aspas, a palavra para ver no grego é eidon, que significa conhecer ou familiarizar-se com. Portanto, ao que parece, a plena força desta primeira palavra de Cristo a Nicodemos é, abre aspas, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode conhecer as coisas de Deus. Fecha aspas e continua o estudioso. Quão verdadeira é a declaração de que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E para que pessoa tenha discernimento espiritual, precisa nascer de novo. Enquanto não nascer de novo, tal pessoa está cega e é incapaz de ver as coisas de Deus. É por isso que quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, elas não entendem, a não ser que Deus lhe abra a visão, a não ser que Deus lhe dê discernimento espiritual, a não ser que Deus tire a cegueira, lhe dando condições de enxergar. Uma pessoa ela pode ser fisicamente perfeita, não precisar de usar óculos como eu, por exemplo, que tenho quase 4 graus de miopia em cada olho. Ela pode ter a visão física perfeita, mas espiritualmente ela é cega porque ela não consegue discernir as coisas de Deus. E isso compreende a sua depravação total. Segundo ponto é que a Bíblia revela alienação espiritual. E nesse ponto aqui, irmãos, Jesus afirmou que todo aquele que entra neste mundo está fora do reino de Deus. Isto é, todos os seres humanos nascem alienados de Deus e, portanto, excluídos do seu reino. Quando o indivíduo nasce, ele entra no mundo, na realidade dos homens, mas ele é um pecador, ele está fora do reino de Deus. Olha ainda o que Jesus fala para Nicodemos, agora no verso 5. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu já ensinei esse texto aos irmãos em outros momentos e você sabe que entrar no reino ou ver o reino são termos parecidos, intercambiáveis, como nós chamamos. E nascer de novo, e nascer da água e o Espírito é a mesma coisa, se refere a uma intervenção de Deus, transformando o coração do indivíduo, levando ele a desfrutar de uma nova natureza, agora redimida. Ora, se ele está fora do reino, significa que ele não está dentro. Significa que ele está alienado a Deus, ou seja, ele não tem conhecimento de Deus, ele desconhece a Deus, ele está distante de Deus. A sua natureza corrompida pelo pecado o expulsa para longe de Deus. E aqui, irmão, Jesus explicou que o homem precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Enquanto o homem não tiver uma experiência particular e for regenerado por Deus, ele é um de fora e não um de dentro. Ele está fora do reino, ele está distante, ele é alienado a Deus, ou seja, ele desconhece as implicações do reino de Deus. Esta declaração implica que o homem pecador nasce separado do Deus Santo,
completamente alheio a ele, explicando, irmãos, essa verdade, mais uma vez, a W. Pink diz o seguinte: por seu primeiro nascimento, o homem entra neste mundo como uma criatura pecaminosa, e por isso ele está numa condição de alienado do Deus Santo, 3 vezes santo. A respeito dos não regenerados, diz a palavra de Deus, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Efésios 4:18. Indescritivelmente solene é esta palavra. Quando Adão e Eva caíram, foram banidos do paraíso, e cada um de seus filhos nasceram fora do jardim do Éden. Esse pecado fechou o homem fora da santa presença de Deus. O homem nascido naturalmente, ele é um de fora. Ele nasce dentro do mundo, mas fora do reino de Deus. A não ser que Deus, com a sua infinita misericórdia, o salve, o regenere, o chame para perto, ele continua longe, alienado de Deus, desconhece a Deus. Ele pode até ter alguma manifestação religiosa, ele pode até proferir alguma palavra da Bíblia decorada, mas isso não significa que ele teve uma experiência de conversão com Deus. Ele está separado de Deus. Você lembra o que Paulo diz? Todos pecaram e estão separados de Deus, ou destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, irmãos, a depravação total está associada à ideia da alienação espiritual. O homem está distante de Deus. E a não ser que Deus o chame para perto, ele continua distante de Deus. Um terceiro ponto aqui interessante é a associação da depravação espiritual com a morte espiritual. E daí Jesus também ensinou que os não convertidos estão espiritualmente mortos em seu pecado. Eles têm uma existência vazia de Deus nesse mundo sem vida espiritual. Capítulo 5 agora do Evangelho de João. Acompanhe comigo. João capítulo 5, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvem viverão. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Ora, irmãos, nesta passagem, Jesus declara que o homem está caído, espiritualmente morto em pecado. E aqui o raciocínio é simples. Se chegou a hora em que os mortos serão vivificados por meio da palavra de Deus, é porque eles estão desfrutando de morte espiritual. Se vai haver vida, é porque há morte. Se ele vai chamar alguns à vida, é porque estes desfrutam de uma realidade de morte. Aqui, a referência aos mortos é aos que estão mortos espiritualmente falando. Jesus não está chamando pessoas que morreram fisicamente à vida. Isso aconteceu, por exemplo, com Lázaro. Lázaro voltou fisicamente a viver novamente. Isso aconteceu com algumas pessoas no ato da crucificação. Quando Jesus está sendo crucificado, os sepulcros se abrem e pessoas literalmente saem dos sepulcros ali. Mas não é esse o caso aqui. Jesus está falando de mortos espirituais. Nesse estado, os não regenerados são totalmente incapazes de responder de forma adequada aos interesses de Deus. O que é morte espiritual, irmãos? O que é um morto espiritual? Significa que aquele indivíduo, ele não tem
nenhuma condição de responder a Deus em obediência. Ele não tem nenhuma condição de promover nenhum bem, de obedecer a palavra de Deus, de corresponder aos princípios revelados na palavra, no que diz respeito à realidade do reino. Ele está totalmente morto. E a não ser que nos provem o contrário, um morto não pode reagir. A não ser que ele seja estimulado a isso. Assim como um cadáver não pode ver, nem ouvir, nem falar nenhuma coisa ou nada, assim também aquele que está espiritualmente morto não pode responder apropriadamente aos interesses de Deus. Todo mundo aqui já foi a um velório. E você sabe que aquele que está morto, ele não responde ao que está acontecendo em sua volta. Tem uma família, pessoas, muito ou pouco, não importa, pranteando a sua morte. Alguns até no desespero pede que ele levante, que saia daí, você não pode ir, você não pode me deixar, mas a realidade da morte não permite que o morto reaja a isso. É assim com o morto espiritual. A realidade de Deus está em sua volta, mas ele não tem condições de reagir de maneira positiva a Deus. Um dos reformadores, chamado João Calvino, ele diz o seguinte: geralmente se concorda que Cristo está se referindo à morte espiritual aqui. Cristo mostra que todos nós estamos mortos antes de nos dar vida. Isso nos mostra claramente qual é a condição do homem para a sua salvação. O que está claro é que o pecador, morto espiritualmente, não contribui com nada, exceto o seu pecado, para a obra divina da salvação. Nem com a sua fé ele contribui. Olha que coisa interessante. A ideia aqui é que a única coisa que o pecador precisa para ser salvo é precisar da salvação. Ele não contribui com nada, porque ele está morto. Aí você pensa, mas a Bíblia diz que ele é salvo pela fé. Concordo plenamente. Você só não pode esquecer da origem desta fé. Você não pode esquecer que o homem crê em Deus com a fé que Deus lhe deu. Logo, ele não contribuiu com nada, a não ser com a sua condição de ser pecador. Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Deus salva o pecador pela graça, e esta graça é ministrada no pecador pela fé. A fé é o canal que Deus ministra a sua graça. Mas tanto a graça quanto a fé, que é o canal onde ela é ministrada, foi dada pelo próprio Deus. O morto, irmãos, só ressuscita se for ressuscitado. Ele não tem condições de gerar vida nele mesmo. Ele não tem condições de vir à existência dos vivos, a não ser que ele seja ressuscitado pelo próprio Deus. Um quarto ponto aqui é a incapacidade espiritual. Jesus ensinou que é absolutamente impossível que pecadores espiritualmente mortos exerçam fé salvadora. Eles estão marcados pela incapacidade no entendimento volitivo e intelectual, não tendo vontade livre para exercer fé em Cristo. Olha só o que Jesus diz agora no capítulo 6 do Evangelho de João. À medida que avançarmos, irmãos, no estudo, eu quero lhe convocar a perceber a gravidade da situação de um homem sem Deus, de uma mulher que desconhece a realidade do Evangelho. Observe agora, capítulo 6, versículo 44, do Evangelho de João. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe agora os versículos 63 a 65. O Espírito da vida,
A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria atrair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Olha só o que Jesus está dizendo. O indivíduo, o não regenerado, ele desfruta de uma incapacidade espiritual tão profunda que ele só pode vir a Deus se Deus lhe trouxer. E aí você faz a pergunta: e aqueles que não vieram ou não virão a Deus? Por quê? Porque Deus não lhe trouxe. A não ser que encontremos uma outra interpretação, que ao meu ver é impossível para esse texto, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Só vem aquele que o Pai me trouxer, que o Pai lhe trouxer. O homem desfruta de uma incapacidade espiritual tão profunda, de uma morte tão profunda, que a não ser que Deus lhe traga, ele não virá. Jesus, irmãos, ele é extremamente claro naquilo que ele está dizendo. Ele é preciso. Cristo declarou a escravidão da vontade humana não regenerada. A não ser que Deus lhe traga, ele permanece no seu estado de pecado. Cristo anunciou que ninguém pode vir a ele, significando que ninguém pode crer nele, independente da sua obra soberana, da sua ação soberana. A vontade humana em si falta a capacidade de escolher Cristo ou de decidir por ele. Quando ele diz, irmãos, aqui, ninguém pode vir a mim, empregou intencionalmente um verbo ativo, poder, em contraste com o verbo auxiliar, poder talvez possa. Ou seja, o pecador só vem a Cristo, o pecador só vem a Deus se ele trouxer. Não há nenhuma possibilidade de um indivíduo ser salvo, a não ser que Deus lhe traga para ele. Tem que haver a autorização de Deus, tem que haver o chamado soberano de Deus, que por sinal é irresistível. É irresistível. Às vezes nós pregamos o evangelho e não compreendemos porque algumas pessoas não se convertem. Talvez ela possa se converter lá na frente. É extremamente possível, mas isso só acontecerá quando Deus definitivamente lhe chamar, inclusive por meio da pregação. Ela não compreende. Ela está em uma total e completa incapacidade espiritual. Temos aqui agora um quinto ponto que nós chamamos de escravidão espiritual. Porque Jesus também ensinou que o coração não regenerado está inteiramente escravizado ao pecado. Assim como o escravo é obrigado a obedecer a seu senhor, assim também o pecador perdido sempre e necessariamente escolhe ou decide obedecer o pecado. Preste bem atenção. Aqui na ideia de escravidão entra muito a ideia do livre-arbítrio. E surge aquela pergunta: nós temos livre-arbítrio ou nós não temos livre-arbítrio? A resposta é: biblicamente, nós não temos livre-arbítrio no que diz respeito a decidir a Deus por conta própria. A razão é simples. Nós somos escravos do pecado. E escravo não tem liberdade. Quem é escravo do seu senhor. E Adão? Adão tinha livre-arbítrio. Por isso que Deus disse: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente você vai morrer, você vai conhecer a morte. Adão podia decidir comer ou não comer. Mas a partir do momento que Adão comeu do fruto, ele se tornou escravo de quem? Do pecado. A partir do momento que Adão pecou e toda a raça humana nasceu com a natureza pecaminosa, todos são escravos do pecado. Um ser humano, irmãos, no seu estado natural não regenerado, ele não tem prazer em Deus, ele tem prazer no pecado, ele é escravo do pecado, o pecado é o seu senhor. É o pecado quem manda em sua vida. É o pecado quem determina as ações de sua vida. E não Deus.
Nós temos liberdade de decidir, por exemplo, a roupa que nós vamos usar, a comida que nós vamos comer, o lugar onde queremos morar, o que a teologia chama de livre agência. Nós temos a liberdade de escolher usar branco ou preto, se eu vou usar um vestido, não é, branco com listras pretas ou um laranja com listras azuis. Simples assim. Agora, como que essa minha liberdade, de alguma forma, ainda colabora para o plano de Deus, eu não sei, mas Deus nos deu liberdade. Mas no que diz respeito à salvação e à vida eterna, nós somos escravos do pecado, ou nós éramos escravos do pecado. Aquele que não conhece a Deus, ele é escravo do pecado. Vamos agora para o capítulo 8 do Evangelho de João. Versículo 44, João capítulo 8, versículo 44 e 45 também. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O que é que Jesus está dizendo? Vocês são filhos do diabo. Quem é filho do diabo não é filho de Deus. Aí você pode pensar, não, mas Jesus se referiu apenas aos fariseus. Por que só os fariseus eram filhos do diabo? Negativo. O apóstolo Paulo vai dizer aos gentios que eles eram filhos da ira, estavam condenados. Por quê? Porque andavam segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade de Satanás, do diabo. Quem não é filho de Deus é filho do diabo, irmãos. Isso quer dizer que se hoje nós somos filhos de Deus, significa que antes nós éramos filhos do diabo. Escravos do pecado, escravos de Satanás. É interessante que Jesus, ao se aproximar das pessoas a fim de pregar o evangelho da salvação, ele se aproximou das pessoas partindo desse pressuposto, de que ela era uma pecadora, escrava do pecado e escrava de Satanás. Como é que um escravo vai ser liberto do seu senhor, a não ser que alguém lhe compre? Ele não pode comprar a si mesmo. Ele não pode pagar o preço por sua liberdade. Ele não tem a capacidade de resolver o problema da sua escravidão, porque ele é escravo. O escravo não tem vontade própria. E é interessante aqui, no que diz respeito à escravidão do pecado, é que o pecador, de acordo com o que a Bíblia revela, ele não reclama do seu estado de escravidão. Muito pelo contrário, ele tem prazer no seu estado de escravidão. Ele tem prazer no pecado, ele se deleita no pecado. Ele tem a capacidade de fazer com que o certo se torne errado e o errado certo. Ele inverte a ordem natural das coisas, como Paulo fala, escrevendo o capítulo 1 de Romanos. Ele inverte a adoração a Deus, que é o Criador, e começa a adorar as criaturas. Ele inverte o uso natural da mulher e se envolve sexualmente homem com homem. A mulher inverte o uso natural da mulher, envolve-se sexualmente mulher com mulher. O pecador, ele tem prazer no pecado, porque ele é um escravo espiritual. Jesus aqui, portanto, irmãos, declarou que o pai de todos os pecadores é o diabo, dos não regenerados. Pertencer ao pai de vocês, o diabo aqui no texto, significa pertencer a Satanás e ser mantido cativo por ele para fazer a vontade dele. Aí você pergunta, pastor, por que o senhor não concorda? O fato de uma moça crente casar com um rapaz não crente, namorar, noivar e casar, um rapaz crente casar com uma moça não regenerada, porque a Bíblia diz que não há compatibilidade entre um filho de Deus e um filho das trevas. Irmãos, por mais
educado que seja um indivíduo, por mais obediente aos pais, por mais gracioso que essa pessoa seja, se não for convertido, ele não é filho de Deus. É uma realidade dura quando nós nos deparamos com ela, principalmente quando nós julgamos as pessoas que estão em nossa volta. Quando a gente começa a pensar, o meu pai não convertido, a minha mãe não convertida, minhas irmãs ou irmãos não convertidos, os amigos próximos não convertidos, eu quando não era convertido, todos escravos do pecado e filhos do diabo. Olha o que João Batista diz quando está pregando às margens do Jordão. Os fariseus, escribas, aqueles que estavam ali se aproximam dele e ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Interessante isso. Se eles são raça de víboras, significa que eles são descendentes da serpente. João Batista se referia a Gênesis capítulo 3. Descendentes da serpente, filhos da serpente, filhos do diabo. Quem foi que lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Agora, o fato de eu saber que um não regenerado é filho do diabo não quer dizer que eu tenha que maltratá-lo. Ele é digno de misericórdia. É justamente aos filhos do diabo, é justamente aos escravizados, os que desfrutam do peso da escravidão do pecado, que eu tenho que pregar o evangelho. Foi esses que Jesus amou. Foi esses que Jesus veio resgatar de maneira graciosa e merecida. Mas eu tenho que saber qual é a realidade destas pessoas. E qual era também a minha realidade. Um outro estudioso chamado Leon Morris, ele diz o seguinte: a origem deles é o diabo, seu pai. Consequentemente, eles dispõem a sua vontade a cumprir os desejos malignos do diabo. Voluntariamente escolhem fazer a sua vontade. Cada aspecto do seu interior, do ser humano, é escravo de Satanás, a vontade inclusive. Cada aspecto de um ser humano é escravo de Satanás. A vontade de um pecador é escravo de Satanás. Perceba que Jesus associa aqueles homens, a paternidade dele a Satanás, chamando-os de mentiroso. Você acha que a mentira é incomum à realidade dos seres humanos? Talvez seja um dos pecados mais comum do ser humano, seja a mentira. Se mente, é filho do diabo. É por isso que a mentira é incompatível ao Filho de Deus. Perceba que as ações do indivíduo revelam a sua paternidade. O indivíduo ele é depravado, mentiroso, a sua mente é impura, o seu coração é impuro. Essas atitudes determinam que ele é filho de quem? Qual a paternidade dele? Satanás. Mas se há fuga do pecado, desejo por falar a verdade, esforço para lutar contra o pecado, santidade no coração, a paternidade desse indivíduo é divina. Como conhecer um filho de Deus e um filho do diabo? Jesus disse: pela árvore você conhece os frutos. A grande questão, irmãos, é que a gente vive em um contexto de religiosidade tão profunda, que é possível que, assim como Judas não foi identificado com facilidade, tenhamos dificuldade de identificar algumas pessoas que estão em nosso meio e nunca tiveram um novo nascimento. A sua paternidade não é divina, mas é maligna. Mas logo, logo, quando a verdade é ensinada, quando a verdade é pregada, quando Deus ilumina, que a luz chega, as trevas se revelam. Inevitavelmente, um filho do diabo, ele vai praticar as obras do seu pai, assim como um filho de Deus pratica as obras de Deus. Você lembra que à luz do Apocalipse, fala-se do selo da besta, da marca da besta? O texto também fala da marca de Cristo. Que marca é essa que tem os filhos do diabo e a marca que tem os filhos de Deus? A execução das obras. Quem é filho de Deus, qual é a marca que evidencia isso? Obediência. Uma consciência e uma mente voltada para Deus, e as suas ações
revelando Deus. E os que têm a marca da besta? Uma mente, uma consciência inclinada ao mal, ao pecado, à malignidade, e as suas ações revelam isso. Por isso que a marca está na testa e está na mão. Consciência e na mão ação, atitude. Aqueles que são filhos do diabo, eles praticam as obras do diabo. Agora preste atenção. Uma meia-verdade é uma mentira toda. E não existe mentira necessária. De maneira que o Filho de Deus, ele tem que fugir da mentira, porque ele não é um filho do diabo. Sétimo lugar, surdez espiritual. Jesus ensinou que o pecador não convertido é espiritualmente surdo, incapaz de ouvir e, com isso, incapaz de compreender as verdades essenciais da mensagem do Evangelho. Dos que não pertencem a Deus, isto é, dos não regenerados, ninguém ouve as palavras de Deus. João capítulo 8, agora, verso 43 ao 47. Acompanhe comigo. João capítulo 8, versículo 43. Diz assim: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertence a Deus. Você entendeu agora? Como a doutrina da depravação total é extremamente importante para a compreensão da igreja? Por que algumas pessoas não compreendem a palavra de Deus? Por que algumas pessoas não se curvam diante de Deus? Porque são pecadoras, inconfessos, são filhas do diabo, e a não ser que Deus abra a visão, afine os seus ouvidos, abra o seu coração, eles não entenderão. As suas obras são obras de Satanás, do diabo. A não ser que Deus promova tudo isso, irmãos, o pecador continua sendo um filho do diabo. Surdez espiritual. Com estas palavras, Jesus afirmou que o homem caído não pode ouvir, de modo a entender as verdades espirituais da palavra de Deus. Não ser capaz de ouvir a palavra de Deus indica a incapacidade de compreender a pura e simples essência da mensagem divina. Os pecadores perdidos não pertencem a Deus, disse Jesus, e por conseguinte são surdos para o que o Senhor está dizendo. Jesus, em suas palavras, ele deixa claro que, a não ser que Deus afine os seus ouvidos, eles continuam surdos para as verdades espirituais de Deus. Seus ouvidos espirituais são incapazes de receber a verdade. Incapazes de receber a verdade. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos pregar. Isso quer dizer que, a não ser que Deus manifeste da sua soberana graça, eles continuarão com os ouvidos tapados e olhos vendados e corações lacrados à verdade do Evangelho. O oitavo ponto aqui, que é o penúltimo, eu disse 8, mas são 9, é o ódio espiritual. E perceba que Jesus notou e anotou que os descendentes os descrentes, tinham um desdenhoso ódio dele, porque eles eram parte integrante do sistema do mundo. Ou seja, Jesus identificou
pessoas não regeneradas como aqueles que o odiavam, aqueles que não têm amor nem apreço por Deus, mas ódio por Deus. Observe João capítulo 15 agora. João 15, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Observe agora o versículo 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei deles. Odiaram sem razão. Um pecador, ele tem ódio de Deus. Você lembra que a semana passada eu falei que Deus abomina o pecado e abomina também o pecador? Mas você acha que Deus está irado contra o pecador sem razão? A Bíblia diz que a ira de Deus é justa. Deus não está irado contra pessoas inocentes. Deus não está irado contra pessoas que só fazem o bem. Deus não está irado contra filhos obedientes. Deus está irado contra uma natureza, uma raça humana que o odeia. E quando o homem revela o seu ódio diante de Deus, ele recebe a justa paga pelo seu pecado, que é a condenação. É por isso que Paulo diz que o pecador não regenerado é filho da ira. Filho da ira ali, à luz da carta aos Efésios, significa estar sob condenação. Quando, irmãos, nós compreendemos quem é o ser humano à luz das Sagradas Escrituras, nós compreendemos as dimensões do milagre que Deus operou a fim de salvar um pecador. Compreendemos também que eu e você, nós fomos salvos não porque merecíamos. Não foi porque Deus olhou para mim e para você e disse: olha só que rapaz bacana, gente boa. Ele é de boa índole. O céu não é para os bons. O céu é para os maus que foram transformados pelo poder do Evangelho. Foi isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim buscar os maus, os bons, mas sim os maus. O grande problema é que o pecado não permite que enxerguemos a nossa pecaminosidade. Você percebeu que nós pecadores somos otimistas demais acerca de nós mesmos? Com muita facilidade nós elencamos as nossas qualidades, mas temos dificuldade de ver os nossos defeitos. Mas Deus conhece os nossos defeitos, principalmente dos não regenerados, do impenitente, daquele grupo que nós pertencíamos. Por fim, irmãos, rejeição espiritual. Jesus explicou que o não convertido que o odeia também o Pai. A rejeição do mundo contra o Pai, que é invisível, está arraigada em seu ódio a Cristo, que se fez visível. João capítulo 15, verso 23 diz, repetindo: aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Seja qual for a relação de uma pessoa com Cristo, está inseparavelmente ligada à sua relação com o Pai. Ninguém pode odiar a Cristo e amar o Pai. A incredulidade com relação a Cristo produz o mesmo desdém pelo Pai. Eu amo a Deus, mas não aceito Jesus. Eu sirvo a Deus, mas Maomé é o profeta. Eu confio em Deus, mas eu duvido da obra de Cristo. João está dizendo que quem não ama a Cristo não ama o Pai. Quem odeia a Cristo odeia o Pai. Ódio no coração pelo Filho significa ódio no coração pelo Pai. Se rejeitar o Filho, rejeita o Pai, mesmo que se declare que crê em Deus. Se não crer no Filho, isso é falácia, engodo, engano. É algo extremamente impossível. Até porque o único meio de se chegar ao Pai é através do Filho.
Estou escrevendo um artigo que provavelmente vai ser publicado numa revista, e eu falo justamente dessa ideia do pecado, e digo que Deus, no conselho secreto da Trindade, resolveu que pecadores seriam salvos através da morte do seu filho. E uma vez que isso foi decretado por Deus, não há nenhum outro meio necessário para que o homem seja salvo, a não ser por meio de Cristo. Ponto final. Você percebe na cultura religiosa que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas elas falam de Deus com muita facilidade. Deus, a palavra Deus, ela virou uma expressão, um vício de linguagem. Mas não quer dizer que a pessoa teme a Deus no sentido real da coisa. Porque só há temor a Deus nos corações daqueles que tiveram uma experiência de salvação com Cristo. E às vezes isso também se revela dentro da igreja. Pessoas que com muita facilidade colocam Deus em qualquer frase. Mas necessariamente isso ainda não prova que ela teve um encontro pessoal com Cristo. Portanto, irmãos, quando nós falamos de depravação total, compreenda definitivamente que o indivíduo está totalmente comprometido pelo pecado, não há vida espiritual nele, ele é escravo do pecado, ele é escravo de Satanás, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. E eu queria que você compreendesse a seriedade disso, porque isso deve não nos expelir ou nos impedir de pregar o evangelho, mas ir em busca dessas pessoas, pregando o evangelho, clamando a Deus que lhe abra o entendimento. Isso também, irmãos, deve nos levar a uma profunda adoração, porque só quem reconhece a obra que Deus operou em sua vida adora verdadeiramente a Deus. Quando Paulo diz que ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos, isso deve nos levar o zelo inflamado pela glória de Deus, a adorar a Deus todos os dias da minha vida, porque eu era escravo do pecado, eu era escravo do diabo e agora sou livre, filho de Deus. Isso deve nos levar também a ter uma percepção correta da natureza humana, perceber o ser humano como verdadeiramente ele é. Nós devemos respeitar a sua dignidade de ser humano, de ter sido criado à imagem de Deus, mas nós não podemos abafar o fato de que ali há um pecador. Um pecador. Quando você disciplina o seu filho, você está disciplinando um legítimo filho de Adão, que é capaz de cometer os atos mais insanos e impensados que você possa imaginar. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer também de que nós não podemos diminuir a gravidade do pecado a fim de amaciar a pregação do evangelho. Não vamos falar em pecado, na pregação da igreja não vamos falar de pecado, não vamos falar de práticas de pecado, porque se o pecador se sentir agredido, ele não vai mais voltar para esse lugar. Se ele ouvir a pregação do evangelho que acusa o seu pecado, ele não voltar mais a ouvir o evangelho, é porque ele tem mais prazer no pecado do que no evangelho. Ele continua sendo filho do diabo, escravo do pecado, seus olhos estão vendados, seu coração está lacrado e os seus ouvidos estão sintonizados em outra frequência. Nós não podemos, irmãos, amaciar a pregação do evangelho para que as pessoas encham a igreja. Porque essa foi a pregação do evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender de quê? Do pecado. A não ser que o pecador reconheça que é pecador, não haverá salvação nele, ou salvação para ele. E às vezes nós pregamos pisando em ovos. Eu digo nós de maneira geral, que Deus nos livre desse pecado grave. Pregando pisando em ovos para transformar o evangelho mais palatável, adocicado, usando estratégias para que o indivíduo diga que crê em Jesus sem saber o que ele está dizendo. Você está no auditório e diz, vocês ouviram a pregação ou essa apresentação, se você acredita que Jesus é o Salvador, bote a mão no coração, ore comigo e está salvo.
Aí o indivíduo ele levanta a mão, bota a mão no peito, repete o que você está dizendo, e no final não houve nenhuma experiência de salvação naquele momento. Mas a pregação tem que ser clara. O homem nasceu no pecado, pratica o pecado e tem que se arrepender do seu pecado. Crendo em Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para lhe dar perdão e daí então receber a vida eterna. Você crê que Jesus morreu pelo seu pecado? Sim ou não? Você crê que Jesus é o seu Salvador e se arrepende não só do que você faz, mas quem você é? Me arrependo. Essa era a pregação de Jesus Cristo. Essa era a pregação dos apóstolos. Essa tem que ser, irmãos, a pregação da igreja. O pecado é algo extremamente grave à natureza humana. O pecado é algo extremamente grave porque coloca o homem em oposição a Deus e aliado de Satanás. E aliado de si mesmo, das suas próprias